Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Roda PC. Eu sou Eduzeira. E bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, um vídeo de experiência que eu resolvi fazer. Eu me inspirei muito no vídeo do ET, que ele pega aquela 5070 e ele bota ela pra amassar o Pentium 4. E bom, o vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte: eu tenho um computador antigo, né, que foi o primeiro que eu montei. Ele é equipado com Ryzen 5 3600, 8 GB de RAM. Eu tenho até o Pentium 16, mas 8 GB de RAM porque a minha placa-mãe deu problema. E é muito por isso que eu troquei de computador. E ele tem uma fonte de 600 watts da Colgar. Então o que eu resolvi fazer? Eu peguei esse computador, eu coloquei aqui no meu escritório e eu decidi fazer um vídeo colocando a minha 5070 Ti nela, sem trocar a fonte nem nada, do jeito que tava. Eu coloquei a 5070 Ti no computador e resolvi gravar alguns jogos aqui, pra ver como eles se comportam, né? E bom, eu gravei 3 jogos. Eu gravei Crimson Desert, ali a parte do início só, porque eu ainda não avancei muito no jogo. Eu gravei Monster Hunter Wilds e o Cyberpunk. E aí, galera, eu quero colocar o vídeo aqui pra rodar, e aí eu vou mostrar como que um computador antigo, com um processador antigo, com 8 GB de RAM, ele se comporta com uma placa da geração atual, uma das placas mais poderosas da geração atual. E aí eu quero ver o quanto que esse gargalo, né, que esse processador ele traria para essa placa de vídeo, seria um problema. E eu vou colocar o vídeo para rodar, e aí eu vou comentando em cima, beleza? E bom, pessoal, o jogo que eu quero mostrar aqui primeiro é o Cyberpunk. O frame rate tá ali na tela, o frame tá destravado, né? Tá em 4K. Primeiramente eu vou colocar ali na qualidade baixa, com DLSS no Ultra, né? E aí vamos ver como ele vai se comportando. Bom, na qualidade baixa ali a gente pode ver que ele fica oscilando com 45, 60. A placa tá praticamente ociosa, né? Tá tranquilaça. O consumo dela tá baixíssimo ali. O Ryzen que tá lá nas alturas, né? E aí aqui eu vi que tá tranquilo o processador, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou aumentar a qualidade, eu vou botar um pouco mais de peso, né? Então aí, ó, vocês podem ver, eu coloco no overdrive. DLSS balanceado, traçado de raio ligado, tudo. E aí já começa a pesar. Ali a placa tá, ela tem uma folguinha ali às vezes, mas ó, quando a gente liga o Ray Tracing, o processador fica mais pesado, né? E aí é isso daí, 28 FPS, se você colocar na qualidade máxima em 4K, né? Eu vou dar uma volta aqui no... Eu não tô jogando aqui não, tá galera? Isso aqui é só o meu mouse. Esse vídeo é gravado foi no meu computador. Mas eu vou dar uma volta aí no mapa. Vocês vão ver que tá muito pesado, 27 FPS. A placa tá relativamente de boa ali, não tá, ela tá batendo ali 90% no máximo em volta. Mas o processador tá em 85% o tempo todo. E beleza, né? Esse processador é um 3600, né? Lançado em 2019. O concorrente dele é o 10400F, se não me engano. E assim, 30 FPS ele aguenta. Vou jogar desempenho ultra ali para ficar mais carga ainda no processador e deixar a placa de vídeo ociosa. E ó, a placa de boa e o processador não consegue levar mais. Realmente o limitador é ele, né? Vocês podem ver o processador realmente não aguenta. Isso aí que vai ficar. E claro que isso aqui é uma área mais pesada para processador, né? Tem muita gente e tudo. Antes ele não estava tão pesado porque a quantidade de gente na rua não era tão alta, né? Tava limitado. E aí aqui vocês podem ver que ele já começa a gargalar. Mas eu quero testar uma coisa. Eu gravei também isso. Eu quero ver como que fica esse processador nessa qualidade com o Frame Generation. E aí o Frame Generation eu vou colocar em outro vídeo porque eu tive que reiniciar o jogo, né? Então eu já volto, pessoal. E bom, voltamos aqui já com o Frame Generation ligado, né? Vocês podem ver ali. Botei no 3x, que é geralmente o que eu costumo jogar. Tudo no máximo também. Eu só liguei o Frame Generation. E aí vocês podem ver, ó, 98 FPS. Eu tava jogando no controle aí, mas eu dei uma testada no mouse. Ele tem um mínimo delay, é muito pouquinho, é praticamente imperceptível. Mas uma coisa que eu achei interessante no Frame Generation é que ele consegue salvar processadores que não conseguem levar ali
a mais de 60 FPS, né? Pra gente ter uma fluidez ali minimamente aceitável, né? E aí, como vocês podem ver, frame generation Aí já é demais. excelente. Como eu falei, tem um pouco de latência, mas não é nada demais, nada grotesco. É completamente jogável, Ei, não tenha dúvida disso. E é isso, pessoal, essa é a performance Cyberpunk. Vou colocar agora Monster Hunter e a gente vai ver como é que o Monster Hunter ele leva isso aí, né? Como que esse processador consegue levar o Monster Hunter. Bom, Monster Hunter na tela aí, essa daí é a configuração do computador, a Ryzen 5 3600, 8 GB de RAM, o jogo tá no máximo e tá sem frame generation. Como vocês podem ver, tá em 4K. Desligo o V-Sync. Vamos lá, vou ligar aqui o frame, ó. Tá aquilo ali, ó, 33. A placa de vídeo tá de boa. Eu senti alguns stutterings, eu acho que é por causa da memória RAM, que só tem 8, né? Só tem 8 GB. Mas ó, 22 FPS, eu vou fazer uma caçada aqui bem rápida. O processador ali constantemente acima de 80%. E a placa nem tá sentindo. Não tá nem aí. Às vezes cai abaixo de 20 quando o chão ali pega fogo, né? Então fica bem pesado. O Monster Hunter foi o computador que me fez montar outro computador. Porque quando comecei a jogar, eu sou mega fã da franquia, né? E aí eu jogava nesse processador aqui, o 3600. E a minha placa antiga era uma 4070 Ti. Só que o jogo era muito pior de otimização, e aí rodava pior que isso aí. E aí quando eu ligava o frame gen, aí ele ia ali pra 40, 60, mas muito stuttering, porque o jogo era muito mal otimizado. E aí quando eu comprei a 4070 Ti e o meu outro computador, que é o 9600X, aí acabou. Mas ó, o jogo rodando ali a 30, chorando. E aí eu vou trocar agora aqui, a gente vai ver com o Frame Generation como que o negócio fica, né? Como que fica bem melhor. Aí pessoal, voltando, mesma caçada, mesma qualidade, só que agora eu vou ligar o Frame Generation 3x, que é o que eu costumo usar. E aí, 80, 60, ó, stuttering. Mas aí, como eu falei, tem stuttering, mas muitas vezes, né? Mais quando você carrega uma grande parte do mapa. Pra iniciar o jogo demora mais também, o processador ele dá uma chorada, mas ó, 90% ali de processador e a placa 70%. E como vocês viram ali, a qualidade estava no máximo, DLSS qualidade e o Frame Generation, e aí eu senti que estava muito boa a jogatina, porque estava mais fluida, né? Não senti delay, tô jogando no controle. Monster Hunter é um jogo que é full controle pra mim. Não senti delay. E aí, ó, 80 FPS. É claro que Frame Generation, né, traz fluidez, não traz performance. Mas, sinceramente, eu não vi malefício usando Frame Gen. Mesmo o processador fazendo uma baixa taxa de quadro. Ficou maneiro, ficou bom pra caraca. Essa caçada aí eu fui até melhor. Tava mais fluido, né? Então aí como vocês podem ver, pessoal, 90 FPS. Eu vou trocar de jogo aqui. Vou colocar o Crimson Desert, que foi o jogo que mais me surpreendeu. Que eu achei que ia ser o mais pesado e não foi. Então vamos lá. E aí pessoal, Crimson Desert na tela. Vou entrar nas configurações ali pra vocês verem. 4K, DLSS Ultra Performance. Ó, qualidade mínima. E ó, rapaz, ó, 48%, 45% e 87 FPS. Cara, absurdo. Absurdo como Crimson Desert. Assim, eu não sei se essa parte é a mais leve do jogo. Provavelmente é, né? Mais polido. Mas eu tava aí, né? Eu tinha jogado muito hoje. Hoje que eu parei pra jogar. Mas aí, ó. Ele tancando tranquilamente ali 70 FPS pra cima. Sem usar frame gen, né? Sem usar frame gen.
A placa também tá de boa ali. Só que aí quando eu começo a colocar mais qualidade, aí é a placa que chora. O processador ele fica de boa, a placa chora. Mas ó, Crimson Desert no Ryzen 5 3600 com 8 GB de RAM, completamente jogável. Vou mudar ali, ó, pra qualidade, pra gente botar um pouco mais de carga na GPU. E ó, tranquilo, processador tranquilaço. Então, Crimson Desert completamente jogável aí, pelo menos nessa parte, né? Não vi o resto. Mas depois eu posso até trazer mais testes. Eu quero poder trazer testes com outras placas, com um processador mais fraco. Mas ó, 3600 você vai conseguir jogar tranquilo. Aí rapaziada, agora ó, 4K, qualidade, DLSS qualidade. Só que no cinematográfico. Como vocês podem ver, ó, o processador consegue levar de boa 37%. Nenhum problema para rodar Crimson Desert. Tem uns stuttering, né? Mas isso daí acontece, né? Só tem 8 GB de RAM ali, ó. Agora aí vou jogar em performance ali. Beleza também, ó. Tranquilo. O jogo roda de boa. O jogo roda muito bem, ó. Crimson Desert. Agora, vamos ligar o FrameGen aqui. 3x, né? Olha que maravilha. 160 quadros, 170. Muito bom. Are we out of spare weapons? Muito bom mesmo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, essa experiência que eu fiz aqui. Eu peguei um computador bem antigo, meu primeiro, né? Com 8 GB de RAM e botei para rodar os jogos atuais, né? Com a minha placa de vídeo atual. E o que mais me impressionou em fazer esse vídeo foi pegar um processador antigo com 8 GB de RAM, que basicamente 8 GB de RAM, 16 GB de RAM é o mínimo hoje, e vocês viram aqui que eu rodei com 8, e peguei uma placa de vídeo potente, e ela salvou a forma com que eu possa jogar ali, né? Eu acredito que não sejam todos os jogos que ela vai se comportar assim, porém, com os jogos que eu joguei aqui, né, que são pesados para CPU e para GPU, vocês viram que o Frame Generation meio que salvou ali, ele tira essa carga do processador de fazer tantos quadros, e aí ela salvou ali a jogatina, deixou tudo mais fluido. Então, pô, é absurdo como que um processador antigo, com 8 GB de RAM no computador inteiro, conseguiu rodar esses jogos aqui. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu gostei, se inscreva no canal. Entra lá nos meus grupos de promoções, por favor. Entra no meu site, que lá tem todos os preços de todos os produtos que estão à venda hoje nas maiores lojas. Como eu faço um catálogo de tudo, eu tenho os melhores preços lá também. E nos grupos são as promoções relâmpago. Então entra lá, pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu gostei e até o próximo vídeo. Valeu!